para ver a Deus. Talvez assim, em todos os dias do ano, seja o dia em particular em que há uma maior entrada de almas, a maior entrada de pessoas para ver a Deus. Por quê, Padre? Porque hoje é um dia em que a igreja concede indulgência plenária, quer dizer, não só hoje, mas de uma maneira toda, uma maneira particularíssima, especialíssima, hoje em que muitas almas recebem indulgência plenária para entrar no céu. Hoje é um dia em que, de uma maneira particular, toda a igreja, ela exerce o mandamento de caridade, de rezar pelas almas. É claro que nós rezamos pelas almas do purgatório e pelos nossos familiares falecidos frequentemente. Pelo menos deveríamos rezar todos os dias. Mas, de uma maneira especialíssima, no dia de finados, a igreja mais do que nunca renova e dá o exemplo deste preceito, de rezar, de fazer este ato de caridade, rezando pelos mortos. E por que, meus irmãos, é importante, é necessário que nós rezemos pelos mortos? Porque nós não podemos esquecer de que existe uma realidade chamada purgatório. Isto é, nós às vezes achamos que nós, quando morremos, aqueles que estão preparados para ir para Deus, normalmente, isto é, uma pessoa que morre, um católico, ele vai diretamente para Deus, para o céu. Então vamos lá. Primeira coisa. Ou pode pensar que a pessoa fica dormindo no pó da terra, estou usando aqui uma terminologia protestante, fica dormindo no pó da terra, esperando a ressurreição final. Nem uma coisa e nem outra. Quando nós morremos, é fé católica, fé que há mais de 2000 anos professamos, que após a morte, nós temos o chamado juízo particular. Isso é, quando você morre, você é admitido à presença de Deus, e ali acontece um juízo particular. Ali será dito, segundo o bem ou o mal que você praticou, ali será dito o seu destino eterno. Se você está salvo ou se você está condenado. Ali, né? Vou apenas aqui citar uma passagem bíblica, lembrando que nós católicos, a clareza da nossa fé, nós não obtemos unicamente da Sagrada Escritura, nós obtemos da Sagrada Escritura e da tradição interpretadas pelo Sagrado Magistério, né? Pela igreja nesses mais de 2000 anos. Então, quando ela lê a Sagrada Escritura e ela lê, digamos, analisa a tradição, aquilo que foi transmitido de geração em geração, nunca houve dúvida desta realidade chamada juízo particular e purgatório. Mas uma passagem bíblica está lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que diz, está escrito que os homens morram uma só vez e imediatamente depois venha o juízo. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Pois bem, então quando a pessoa morre, ela é admitida, ela não fica nem dormindo no pó da terra, esperando a ressurreição final, porque senão, o que é que nós fazemos quando rezamos pedindo a intercessão dos santos? Se os santos, se as suas almas não estão em Deus, por que é que nós pedimos a intercessão deles? Eles estariam dormindo no pó da terra. Se nós rezamos e pedimos a intercessão da Virgem Maria, se ela estivesse dormindo no pó da terra, ela não poderia interceder por nós. A Virgem Maria, por uma graça especialíssima, já está perfeita e completamente no céu, corpo e alma.
Então, todos os fiéis, quando morrem, toda pessoa, quando morre, ela é julgada individualmente. Ali, quem estiver preparado para, quem for condenado, já vai experimentar na sua alma a condenação eterna. No juízo final receberá o seu corpo, que será ressuscitado, e vai experimentar também no corpo aquilo que já experimenta na sua alma. E aqueles que estão salvos receberam a salvação eterna. Ok. Dentre estes que estão salvos, nem todos, infelizmente, a grande maioria não está preparada para entrar diretamente no céu. Eu estou falando agora dos salvos, daqueles que não estou falando dos condenados. Nós, no dia de hoje, nós não rezamos pelos condenados, porque não lhes serve a nossa oração. Uma pessoa condenada, uma pessoa no inferno, não pode usufruir dos benefícios da nossa oração. Nós rezamos por aqueles que estão salvos, mas que ainda não estão perfeitamente santos, que ainda não estão na presença de Deus. Mas toda alma que está no purgatório, ela está salva, ela vai para Deus. Chegará o momento em que ela sairá do purgatório, uma vez preparada e purificada, sairá para contemplar a Deus. Vocês entendem aqui? Então nós não estamos rezando hoje, no dia de finados, para que os nossos parentes se salvem. Se você quer que os seus parentes se salvem, rezem por eles enquanto eles estiverem vivos. Aqui é o tempo de rezar para que a pessoa se salve. Então você reza pela conversão dos seus familiares, daquelas pessoas por quem você gostaria de rezar, ou que você acredita que elas necessitem de oração. Mas uma vez mortos, não existe mais conversão. Então hoje, no dia de finados, nós rezamos pelos salvos, mas que ainda não estão na glória de Deus, que ainda não estão perfeitamente purificados, que ainda não estão no céu, mas que irão. Pois bem, então nós rezamos por estes que foram salvos, mas que não estão no céu. Mas padre, mas como assim? Sim, meu santo, os que foram salvos, pense em alguém que entra diretamente no céu. Normalmente são os santos, a quem nós pedimos oração. Então Santa Teresinha do Menino Jesus, São Padre Pio, São João Maria Vianney, São José, São João Bosco, Santa Catarina de Sena, Santa Teresa d'Ávila. Eles se santificaram e se purificaram nesta vida, de modo que quando eles morreram, eles amaram tanto a Deus, eles já nesta vida amaram a Deus acima de todas as coisas, de modo que quando eles morreram, eles estavam preparados para amar a Deus por toda a eternidade, porque já no tempo, nesta vida, eles amaram a Deus de todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento. Vocês compreendem? Mas se você olhar para o seu coração, você vai ver, padre, eu amo a Deus, mas eu também sou apegado a tantas coisas. Eu amo a Deus, mas eu ainda tenho medo de amá-lo com mais generosidade. Eu amo a Deus, mas eu ainda não estou disposto a me desapegar de tudo. É verdade, padre, eu estou lutando de verdade, me desapegando de verdade dos pecados mortais. Mas daqueles pecadinhos que eu chamo de veniais, de alguns apegos, de algumas coisas que Deus pede que eu deixe, eu ainda me sinto apegado. Pois bem, meu santo, minha santa, você ainda não ama a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Você ainda não ama a Deus de todo o coração, de modo que, como existe ainda imperfeição de amor no seu coração, é necessário de que você seja purificado. Se hoje você morresse, padre, mas olha, eu estou em estado de graça, padre.
eu estou em estado de graça, eu vou agora na missa, eu vou comungar. Então você está em estado de graça. Então se você, após receber Jesus na Eucaristia, saindo da igreja, teve um piripaque, morreu. Muito bem. Ora, se a pessoa estava em estado de graça, amando a Deus, com tercinho na mão, com a medalha de Nossa Senhora junto ao escapulário, estava blindada, né? Em estado de graça, ela se confessou nessa semana, ela com seu tercinho na mão, fazendo penitência, com seu escapulário e a medalha milagrosa. Misericórdia. Ela vai para o céu, mas não direto. Porque no coraçãozinho dela, no coraçãozinho de pedra dela, tem muito apego. E tem algumas falhas que é necessário de que sejam retirados, de que o seu coração seja purificado, para que ela possa contemplar a Deus face a face, sem véu algum. Pois bem, é isto o que acontece às almas no purgatório. Elas são purificadas das suas imperfeições. Mas, como dizem muitos santos, São João Bosco, Santo Afonso de Ligório, São Padre Pio, Santa Catarina de Sena e outros santos, embora esta purificação seja benéfica, ela é muito dolorosa. Nós não teríamos um sofrimento aqui na terra para equiparar ao sofrimento de uma alma quando diante de Deus percebe que ele mereceria todo o amor e ela, apegada às suas vaidades, não o amou de todo o coração. Então as almas no purgatório sofrem, Padre, sofrem, meus santos, e sofrem imensamente, e sofrem grandiosissimamente, sofrem de uma maneira que nós não teríamos, repito, um sofrimento aqui na terra para equiparar. Não há sofrimento. Se nós juntássemos todos os sofrimentos neste mundo, não seria equivalente à pena mais branda do purgatório. Então nós, e elas, como não podem fazer nada por elas mesmas, nós rezamos. Nós oferecemos orações, nós oferecemos pequenos atos de penitência, nós fazemos algum jejum, alguma mortificação e oferecemos por elas, e fazemos caridade. E é exatamente neste contexto que nós nos inserimos. Os católicos, então, de uma maneira especial, especialíssima, no dia de finados, eles vão rezar pelos seus familiares mortos, eles vão rezar por todos aqueles que morreram no Senhor, mas por causa dos apegos dos seus corações, ainda não estão, ou por causa das penas devidas aos seus pecados confessados, mas não purgados na terra. Que imagine, você comete um pecado mortal, você vai ao sacerdote, você confessa o pecado, você tem a culpa daquele pecado perdoado, isto é, você mereceria o inferno, você não irá para o inferno, você se confessou, mas o desregramento causado por aquele pecado continua no seu coração. Você não irá para o inferno, você se confessou, mas o desregramento causado por aquele pecado continua no seu coração. O desequilíbrio, os desequilíbrios que você adquiriu por causa daquele pecado confessado ainda continuam. Por quê? Porque embora você tenha obtido o perdão, porque você estava arrependido dos seus pecados, mas você sabe que infelizmente a sua contrição não era perfeita, o seu arrependimento não era perfeito. Isto é, você estava arrependido porque você disse: Deus me revelou, Deus me ensinou que isso é pecado, e eu não quero isso para a minha vida. Então existe um arrependimento verdadeiro, mas ao mesmo tempo você sabe que ainda existe apego no seu coração, de alguma maneira,
aquele pecado e que provavelmente, devido às suas fragilidades, existe uma grande probabilidade de você voltar a cometê-lo. Então, de modo que você se confessa, você recebe o perdão de Deus, mas você não faz penitência de verdade para se purificar daqueles desregramentos obtidos, adquiridos com aquele pecado. Você não tem uma vida verdadeiramente de oração para que a sua alma se reoriente para Deus e somente para Deus. Você não tenta sanar completamente os males causados pelos seus pecados, de modo que ainda existe muita pena por causa daqueles pecados, mesmo confessados, que você guarda com você na sua vida. Imagine vocês, meus irmãos, eu já falei aqui, quando eu era criança assim, menininho, os meus 10 anos, quer dizer, aquilo que eu fazia já era pecado, né? Que eu batia nos meus colegas e roubava o lanche deles. Com 10 anos, eu não sei a revolta que eu possa ter causado no coração daqueles meus coleguinhas, que eu fiz essa maldade. Ah, padre, mas se eu tinha 10 anos, eu tinha 10 anos, isso mesmo, a partir dos 7, e eu tinha tanta consciência de pecado, que eu nunca me esqueci disso, que eu batia neles, para que eles não dissessem à professora, e roubava-lhes o lanche. Imagine Santo Agostinho, que chorou as peras roubadas, que ele tirou de uma árvore, que nem causou tanto dano ao dono. Eu causei muito mais dano àquela criança em quem eu batia. Os danos espirituais e psicológicos que eu possa ter causado naquela criança, eu não sei, porque eu não sei nem mais quem são eles. Eu segui minha vida, mas as consequências dos meus pecados estão lá atrás, na vida de outras pessoas. Entende, meus santos? E é uma questão de justiça de quem de verdade ama e se arrepende dos seus pecados, de reorganizar toda essa maldade deixada para trás. Então vocês podem imaginar que no purgatório Deus então, Ele completa a obra começada. É uma necessidade, mas é uma situação de profundo sofrimento, e que nós então, neste dia de finados, nós queremos rezar por eles. Rezar por essas almas que estão profundamente sofrendo, mas que sem sombra de dúvidas, hoje, neste dia, muitas entrarão na glória de Deus. Muitas entrarão no céu, e aí sim, uma vez no céu, rezarão por nós. Nós rezamos por elas, para que elas se purifiquem e o quanto antes contemplem a Deus. E elas rezarão por nós, para que nós nos convertamos e possamos nos salvar. Então, meus irmãos, é um intercâmbio de amor. Que ninguém ouça e diga, ah, que bonito, então ele vai rezar, ela vai rezar, eu não vou fazer nada. Não faça isso. Imagine alguém que está doente, com dores terríveis, e você tem o remédio, e diz, não, eu não vou dar o remédio a ela não. Talvez um outro traga, mas eu não vou ajudá-la. Seria uma maldade. Imagine alguém morrendo de fome, morrendo de sede, e eu tenho comida e água, e digo não, vou deixá-la com fome, vou deixá-la com sede, que um outro venha e dê a ela de comer, e dê a ela de beber. Eu não vou fazer nada não. Seria cruel. Não fazer o bem é uma forma de endurecer o nosso coração e de nós nos afastarmos de Deus. Então hoje nós católicos podemos e devemos fazer o bem, uma caridade para com as almas do purgatório. E como, padre? Oferecendo, alcançando, lucrando para elas uma indulgência plenária. A igreja desde ontem até o dia 8 deste mês, a igreja concede uma indulgência plenária a cada dia a todos aqueles que
tendo se confessado por esses dias, isto é, sei lá, hoje é sexta, você se confessou na quarta, você se confessou ontem, você está se confessando hoje, muito bem. Ou então, até o dia 8, você se confessa para pelo menos alcançar uma indulgência plenária, pelo menos uma, e oferecer por um fiel defunto. Mas padre, eu não sei por quem oferecer. Entregue a Nossa Senhora. Se você for consagrado a Nossa Senhora, entregue nas mãos dela e ela dará o melhor destino. Ou então, se você não for consagrado a Nossa Senhora, você terá essa dificuldade de você ter que escolher. Quem é consagrado não precisa se preocupar com isso. Ela sabe quem mais necessita. Então você está confessado, está em estado de graça. Você recebe a comunhão, recebe Jesus na Eucaristia. Você reza um Pai Nosso e uma Ave Maria pelo Santo Padre, o Papa. E você vai a um cemitério e reza pelas almas, ou de um modo particular, por aquela alma daquela pessoa por quem você quer oferecer aquela indulgência. Não é necessário que a pessoa esteja enterrada naquele cemitério. Então você vai, por exemplo, eu vou rezar pela minha avó. Muito bem, estou confessado, recebi a comunhão, rezei um Pai Nosso, uma Ave Maria pelo Santo Padre e o Papa, vou a um cemitério e ali rezo um Pai Nosso e um creio e ofereço pela alma da minha avó. Pronto, lucrei uma indulgência plenária. É uma por dia. No dia de hoje, dia de finados, a igreja me dispensa de ir ao cemitério. Hoje, eu alcanço a indulgência plenária, por exemplo, vocês que estão aqui na missa, aqueles que estiverem em estado de graça, aqueles que receberem Jesus na Eucaristia, rezarem um Pai Nosso, uma Ave Maria pelo Santo Padre, e depois rezarem um Pai Nosso e um creio, e oferecerem por uma alma em particular, você alcança a indulgência plenária. Agora, isso só hoje. Nos outros dias, ontem e a partir de amanhã até o dia 8, você só alcança a indulgência plenária visitando também um cemitério. Mas padre, e tem que ser tudo no mesmo dia? Não. Por exemplo, digamos amanhã você está em estado de graça, você se confessou hoje. Digamos alguém aqui que se confessa e vai embora, não pode nem participar da missa, vai embora. Então amanhã ela vem à missa e ela comunga. E na missa ela reza um Pai Nosso, uma Ave Maria pelo Santo Padre, o Papa. E terça-feira ela vai ao cemitério e reza por um fiel defunto. Ela alcança a indulgência. Percebem que não precisa ser no mesmo dia. Você faz durante esses 8 dias, você faz essas obras e alcança, no mínimo, uma indulgência plenária. Digamos também, você se confessou faz uns 10 dias. Você está em estado de graça. Mas faz uns 10 dias, uns 15 dias. E aí, padre? Você pode comunga, você está preparado, né? Você está em estado de graça, só não vale se você precisa se confessar. Então, mas se não, você comunga, recebe Jesus na Eucaristia, digamos é amanhã, sábado, você comunga, você vai, reza um Pai Nosso, uma Ave Maria pelo Santo Padre, você vai ao cemitério e reza pelaquela alma em particular, e até o dia 8 você se confessa, você cumpriu as obras necessárias para se alcançar a indulgência plenária. Você só não pode comungar se você estiver em pecado mortal. Mas aquela pessoa que há 15 dias se confessou, mas ainda está em estado de graça, ela pode comungar e noutra oportunidade, até o dia 8, se confessar, mas cumprir estes 4 pontos para se lucrar, no mínimo, uma indulgência plenária. A confissão, a comunhão, a oração pelo Santo Padre e a oração por aquela alma ou pelas almas do purgatório. Oferecemos a Nossa Senhora e ela destina a quem melhor aprouver.
Mas pense, desculpem. Pensem, meus santos, vocês podem receber várias indulgências plenárias, não apenas uma hoje, mas outros dias. Padre, como já aconteceu aqui, e se o cemitério estiver fechado, reze à porta do cemitério. Tem um cemitério aqui da Construmate, já aconteceu de estarem fechados, as portas estarem fechadas. Reze à porta do cemitério. O que vale foi o ato de você ter ido até ele e lá apenas não entrou porque as portas estavam fechadas. Façamos, meus santos, demos este presente à Nossa Senhora. Ela quer conceder essas graças que nós iremos alcançar. Isto é, se o que nos salva é o amor, nós iremos amar, porque nós iremos fazer isso por pura caridade. Nós iremos oferecer por essas almas que nós sequer conhecemos. Imagine um dia, com a graça de Deus, quando entrarmos no céu, que venha uma pessoa, se apresente a você e diga: eu hoje estou aqui, o tempo do meu purgatório foi imensamente abreviado, porque você se lembrou de mim, você rezou por mim naquele dia de finados. Que nós hoje, meus santos, não ouçamos isso e deixemos o nosso coração se endurecer. Que nós ouçamos isto e façamos o máximo possível para amar mais e amar com generosidade, e fazendo tudo isso por amor a Deus. Por causa de Deus, eu quero o quanto antes abreviar este tempo de sofrimento e purificação dos meus irmãos que se encontram no purgatório. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.